Temos a entrevista coletiva do Carequíssimo aqui. Vamos colocar ele na tela. E vamos lá, Careca. O que é que você achou aí do time do CSA? Cuida, bora. Botar o áudio dele aqui também pra vocês. Bora, vamos. Começando a entrevista coletiva pós-jogo aqui com o técnico Igor Magalhães. Vitória Azulina e Natal. 1-0 contra o América. Azulão passando na segunda colocação do Grupo B da Copa. Pô, e o time do CSA tem a segunda vitória consecutiva fora de casa, né? Ganhou do São Bernardo na Série C. Ganhou agora do América fora de casa. O time do CSA tá começando a jogar fora de casa, né? A gente tinha uma campanha dentro de casa muito boa. Só tinha derrota para o Bahia e... acho que só. Acho que em casa esse ano a gente só perdeu pro Bahia. Foi? E foi eliminado para a equipe do Asa, mas a gente ganhou o jogo nos 90 minutos. Então, se eu não me engano, era isso. O time do CSA, então, em casa tinha uma campanha muito boa, mas fora de casa a campanha era bem pior, né? Tinha poucas vitórias fora de casa. Agora, o time do CSA já ganha 2 seguidas fora de casa. Então, isso daí dá já uma engrenada aí na equipe do CSA, dá uma melhorada no moral do time, né? Então, pô, isso daí também foi um aspecto muito positivo do jogo de hoje. Do Nordeste. Professor, gostaria que o senhor analisasse mais essa vitória fora de casa, a segunda consecutiva, longe dos nossos domínios. Por favor, para toda a nação azulina, para a imprensa. Foi um jogo muito consistente, né? Um jogo muito feliz daquilo que os atletas se comprometeram a fazer dentro do campo, né? Houve uma consistência na organização defensiva, muita lucidez na organização ofensiva. Tivemos várias ações de construção com vantagem para poder achar, principalmente o companheiro, que a gente se fala sempre que é o homem livre, para poder ter continuidade na jogada. Não teve tanta criatividade assim também não, né? Foi tanta criatividade assim também não, mas tá bom, né? O nível de mentalidade dos atletas foi fundamental para que isso acontecesse. Nós avançamos, era um objetivo nosso de avançar para a próxima fase, para ir para esse mata, para a gente ir um passo de cada vez condicionando aí os nossos objetivos dentro do clube. Aí uma dúvida, ele falou pra gente avançar pra esse mata, tá ligado? Aí assim, bicho, muita gente fala o mata-mata, mas aí o mata-mata é porque mata-mata é 2 vezes, né? É 2 mata. Aí tipo, mata-mata é o ida e volta. Aí como agora é só ida, aí é só o mata, velho, não faz sentido isso. É porque tipo, é duas vezes, aí tem que ser ida e volta? Não necessariamente, pô. O mata-mata é porque tá todo mundo lá, todo jogo vai ser eliminatório. Toda rodada vai ser eliminatória, não interessa se é ida e volta. Se é só ida, é mata-mata de todo jeito, pô. Porque vai pegar o CSA e o time do Ferroviário, na outra chave tem Vitória e Confiança, é mata-mata. Um vai matar o outro, depois vai se enfrentar, ou vai matar o outro de novo, pronto, acabou. É mata-mata, pô. Tem esse negócio, não, é só ida, então é mata. Não é mata-mata, pô, isso aí é balela. Isso aí é conversa. Converseiro é lorota, isso aí. E a gente está muito feliz por tudo que vem. Mas claro que isso é uma grande besteira, não tô implicando com ele, né, velho? É só uma opinião besterol minha. Acontecendo e vendo os atletas respondendo muito bem. Eu sei que ainda está no calor do jogo, né? O senhor precisa descansar, enfim, mas o adversário já está definido, né? Jogo único no estádio Ripelé contra o Ferroviário, ainda a esperar pela definição da data, mas o adversário do time cearense. Um adversário muito difícil, né? Agora entra com a condição de ser um jogo só, um jogo onde a gente vai jogar do lado do nosso torcedor, jogando em casa. É essencial, né? Essencial isso aí. E assim, a gente precisa pregar respeito para a equipe do Ferroviário também. Era o único time que a gente poderia enfrentar que não era da Série A. Ou era o Vitória no Barradão, ou o Sport na Ilha do Retiro, ou o Ferroviário aqui em Maceió, ou o Fortaleza aqui em Maceió. Vitória e Sport e o Fortaleza, Série A, Ferroviário, Série D. Então, naturalmente, o Ferroviário é o time que é mais acessível pra gente duelar. Eu sempre falo isso, né, velho? É o time mais acessível que a gente tem pra enfrentar, né? Que a gente tem poder de enfrentamento. Né? Claro que qualquer adversário que a gente fosse enfrentar, a gente iria buscar uma estratégia e tal, mas o Ferroviário, com todo respeito, é um time que financeiramente está inferior ao nosso, né? E talvez até em nível de elenco o nosso esteja superior também, né? Vamos ver aí no duelo entre eles. A gente não se enfrentou ainda nesse ano para poder ter esse termômetro, mas também o fator casa ele é decisivo, né? Então assim, a gente vai jogar contra um adversário de uma divisão inferior, a gente vai jogar dentro de casa
Então a gente acaba tendo a vantagem. Então foi uma grande campanha do time do CSA garantir essa possibilidade de disputar, né? Esse jogo aí contra o Ferroviário nas quartas de final. Mas a gente tem que pregar respeito, como o Carequinha falou, né? Tem que pregar respeito pelo time do Ferroviário, é um adversário difícil. O Ferroviário não se classificou à toa, gente. Não se classificou à toa, certo? Então, não é pra gente também ficar tão empolgado assim. Tem que jogar bola. Não é pra entrar em campo com salto alto, não. Tem que jogar bola. Se não jogar bola, a gente voa pro Ferroviário. Tem que ficar ligado. Tá ligado? Eu sempre falo nisso que a gente pega um adversário mais acessível, mas não é pra gente também ficar com soberba pra cima disso, beleza? Pé no chão, né? Sem subir no salto. A única vantagem que você tem é de jogar em casa, que ter o apoio do torcedor. Agora nós vamos ter que construir novamente essa construção coletiva para que a gente consiga fazer por merecer, avançar mais uma fase. Antes de hoje, a gente jogou com o São Bernardo, acabou tomando um gol, mas antes haviam sido 3 jogos consecutivos sem tomar gol. Hoje, mais uma vez, partida sólida, não só da defesa, mas de todo um conjunto. Essa é a base de toda a equipe com sucesso, né? Com certeza. Eu falo sempre no espírito coletivo, todos os setores são fundamentais para que a gente consiga desenvolver o melhor do nosso jogo, né? Desde o Thiago, desde o Igor Bahia, essa organização defensiva ela já começa. Nós estamos tendo essa consistência porque há um entendimento muito daquilo que nós queremos ser como equipe e por isso que eles vêm sendo condicionados a trabalhar no melhor jogo deles. E aí, como eu falei também, o time do CSA no jogo de hoje, ali no primeiro tempo, isso foi mais claro, mas o time do CSA, quando imprimia uma marcação alta na saída de bola, conseguia imprensar e dificultar o toque de bola da equipe do América. Tanto que a gente recuperou muito a posse de bola no campo de ataque. Mas quando o América conseguia quebrar essa marcação e chegava no campo de defesa da gente, a gente estava meio espaçado. Acho que a linha de defesa do time do CSA hoje se desentendeu um pouco com o meio de campo. Então meio que deu uma descolada entre eles e tinha muito espaço entre eles ali. Talvez tenha sido isso, né, pela marcação alta que o CSA imprimiu ali. Quando quebrava essa linha, era o time do CSA todo correndo para trás, então os espaços apareciam. Então assim, a marcação da gente, a marcação alta, ela funcionou bem. A marcação baixa, lá atrás, né, na linha da área, na intermediária defensiva, ela não funcionou tão bem assim. A gente deu algumas brechas ali para os caras, né? Então, acho que hoje teve esse alerta também. Pausa agora na Série C, a gente retorna somente no dia 16 contra o Floresta. Tenho certeza que o Repelé vai estar casa cheia para empurrar o Azulão em mais um resultado positivo. O que é que dá para falar dessa pausa? Tem jogadores novos chegando, é um tempo bom para se aproveitar para dar mais uma guinada na Série C, né? Primeiro que vai ser importante para nós, né? Teve jogador que teve só 2 sessões de treino juntamente com todo o grupo, para conhecer as características principalmente. Isso tanto que hoje ele não colocou na relação nem no banco, né? Tava o Léo Costa e o Matias Cavaleri, que foram regularizados, poderiam jogar hoje, mas nem para o banco de reservas eles foram, né? O Diogo Batista, lateral direito, nem entrou em campo. Aí a gente com um volante improvisado na lateral direita, nem entrou em campo o Diogo Batista, que chegou aí para disputar a titularidade com o Felipe Albuquerque, que hoje está machucado. Mas enfim, e a questão do entrosamento também, ela afeta muito. O time tá bem preparadinho, tá muito redondinho. Então você tirar um jogador para colocar outro, por exemplo, o Diogo Batista, se ele entrasse hoje, seria difícil para ele, porque ele tá num período sem atuar muito grande. O Diogo Batista não joga desde fevereiro, então isso pesou também. O Luciano Naninho, apesar de ter atuado em algumas partidas, ele chegou agora também, então colocar ele nesse jogo aí, talvez ele não se encontrasse ali, meio que trouxesse uma questão negativa em cima dele, em cima de uma estreia ruim, talvez, mas ele entrou no segundo tempo, também não trouxe uma boa impressão, mas também o contexto do jogo atrapalhou a atuação dele, né? Então acho que foi isso também. Mas, enfim, cara, os novos contratados aí, realmente eles precisam de tempo, de espaço também
para poder mostrar o futebol deles, só que também não é colocar eles e vai, toma, bota aí, vai-se embora e te vira, pô. Não, tem que ter inteligência para colocar os caras no momento certo, na hora certa. Entendeu? É isso aí. Tá certo o Caraquinha. Isso é fundamental para que a gente consiga transmitir aquilo que nós queremos como jogo, né? Para esses atletas que estão chegando agora. Alguns ajustes. O Arthur perguntou aqui agora também, né? Agora porque o Igor não colocou o Diogo Batista no lugar do Ramon. É isso que eu acabei de falar. O Diogo Batista, ele não joga desde fevereiro. Acho que foi questão física. Aí na reta final do jogo também, pra não quebrar ali, por exemplo, a linha de marcação lá atrás, imagina você coloca o Diogo Batista, ele tá fora de um ritmo ali, talvez, tá ligado? E acaba errando um tempo de bola. E a gente não podia correr esse risco. O Ramon estava bem ali defensivamente, estava fazendo o lado dele, então segurou ele lá. Entendeu? Mas na sequência, o Diogo Batista conseguindo recuperar a forma física dele, naturalmente ele vai ser ou o titular ou o reserva imediato do Felipe Albuquerque. Entendeu? Outro que vai sempre surgir para que a gente corrija e dentro disso a gente vai tendo a nossa caminhada. Todos são fundamentais, esses atletas estão incorporando principalmente a nossa equipe para que a gente consiga, tendo muita lucidez, que a gente consiga ser feliz para conseguir o maior objetivo do clube no final de novembro. Penúltima pergunta, a janela fecha na terça-feira, dia 10, a gente essa semana anunciou o Léo Costa, o Naninho, o Diogo e também o Cavalieri. É o clube se reforçando, porque a temporada CSA segue vivo em 3 competições, né? É verdade, nós temos ainda um ano bem árduo, né? Nós temos sequência de jogos, daqui a pouco vai encavalar novamente a questão de um jogo em cima do outro. Nós precisamos ter um grupo encorpado, né? O Jadson, o Luciano. Queira ou não, o CSA está em 3 competições, né? A Série C, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Então vão ser muitos jogos muito inchados. Daqui a pouco eu posso mostrar até o calendário da Copa da Série C, porque se não me engano tem algumas semanas que não tem jogo, uma semana ou outra assim não tem jogo, a gente pode mostrar aí daqui a pouco. Eles têm entendido bem e as peças que estão chegando, esses atletas que estão chegando, eles têm entendido o movimento do clube no contexto daquilo que nós estamos construindo e agora é poder somar com todos para a gente continuar a nossa caminhada até o final do ano. Para a gente fechar, o jogo contra o Vasco será no estádio Rei Pelé, ao lado da Nação Azulina. E mais do que nunca, não precisa nem convocar a Nação Azulina, mas agora é o momento de, mais do que nunca, como eu falei, ser sócio, comparecer em massa para fazer o CSA cada vez mais forte, para essa reta final que 2025 ainda vai ser longo, né? Eu tenho falado sempre que o CSA tem um ano muito promissor, né? Nós temos conquistado com muita humildade aquilo que o clube tem esperado da nossa parte. E essa questão do torcedor entender e conquistar e fazer o movimento do sócio é muito importante para aquilo que a nossa gestão, a nossa direção espera. Para quê? Para que a gente consiga ter essa conexão mais forte, consiga esse apoio do nosso torcedor, para que o clube, de vez, nunca mais olhe para trás, somente para frente, para poder deslanchar totalmente em todos os quesitos, em todas as questões. Não, tem que olhar para trás para aprender com alguns erros também, né? Olhar para trás e dizer, aquilo ali a gente fez insistentemente e deu merda o tempo todo, então não faz mais aquilo, tá ligado? Vamos fazer o certo agora, entendeu? Então, assim, olhar para trás tem que ser de aprendizado. Se olhar para trás e dizer, meu amigo, aquela merda ali a gente não faz de novo, tá ligado? Então, assim, isso daí tem que fazer. É claro que ele tá apelando aí também com as palavras, mas enfim. Faltam 4 segundos para terminar a coletiva. Para sempre o CSA ser muito forte em todas as competições. É isso aí, perfeito. O CSA ser muito forte em todas as competições e é isso aí. E assim, como eu tinha prometido aí para vocês, né, vamos dar uma olhada aqui na tabela da Série C. Série C, CBF. Deixa eu pegar aqui, porque... não, aqui é outra coisa, calma. Campeonato Brasileiro Série C, tabela detalhada, é aqui embaixo. Documentos... Tabela detalhada, cadê? Tabela básica não, tabela detalhada, é essa. Aí aqui, ó. Esse documento aqui, ele mostra já as datas definidas, certo? Então até aqui, ó. O CSA joga na segunda-feira contra o Floresta, dia 16 de junho.
Então vamos lá, vamos abrir aqui o calendário. 16 de junho. É aqui, ó. Essa segunda-feira, a outra, certo? 16. Aí depois o CSA joga contra o Guarani, lá em Campinas, no dia 28. Então joga no sábado, dia 28. Joga na segunda e depois no outro sábado. Então vai passar um final de semana inteiro sem jogar, né? São 12 dias. São quase 2 semanas aí. Então se esse jogo não fosse na segunda, fosse no sábado, seriam exatamente 2 semanas de diferença, certo? Entre CSA e Floresta e CSA e Guarani. Aí depois do dia 28, o CSA joga no dia 7 contra a equipe do Caxias. Então assim, ó, é dia 16. Aí depois passa o final de semana 21 e 22 sem jogar. Joga no dia 28. E depois joga no outro final de semana. Mas não é final de semana, é segunda-feira, né? Então, tipo, são 7, 8, 9, quase 10 dias ali, né? 9 dias. Sem jogar uma semana ali na tabela básica, né? Mas, enfim, tem um gap aí na tabela entre do dia 21 e 22, por exemplo. E 21 e 22 não tem jogo da Série A, por causa do Mundial. Não vai ter jogo de Libertadores, não vai ter jogo de nada, né? Mas, enfim, aí os jogos da Copa do Nordeste podem ser inseridos nesses espaços aí, entendeu? Então, como o treinador falou aí de que daqui a pouco começa a ser jogo um em cima do outro, espero que a CBF tenha essa sensibilidade de colocar jogos aí sem ficar um atropelado por cima do outro, né? Espero que a CBF veja bem aí esses jogos e coloque ali em datas razoáveis, tá ligado? Mas, enfim, é isso, né? Entrevista coletiva aí do carequíssimo Igor Magalhães, aí, mais uma vitória, mais uma fora de casa, dessa vez muito importante aí, que garantiu aí para o time do CSA uma boa condição para disputar aí as quartas de final da Copa do Nordeste.